A extensão universitária, reconhecida pelo MEC e chancelada pela Faculdade de Brasília, no método Vaganova, ela é uma readequação do método Vaganova completo para a nossa realidade, né? A gente sabe que no Brasil, acho que a maioria das escolas é uma ou outra que consegue que os alunos tenham aula todos os dias, principalmente nos primeiros anos de formação. E o método Vaganova, ele pede que desde o primeiro ano as crianças já tenham aula todos os dias da semana de 1h30. Mas essa não é a nossa realidade. Outra coisa que não acontece é que a gente não seleciona os alunos, tá? E isso, na verdade, a questão da seleção não vem nem da Vaganova, porque a Vaganova fez um método que era para todos, mas vem de uma concepção estoica e de um movimento, inclusive político, que eles precisavam ter os melhores corpos para ter um melhor corpo de baile e se sobressair. Isso historicamente, tá? Então, grandes escolas, elas selecionam os alunos e dessa forma fica, querendo ou não, mais fácil aplicar o método. Na extensão universitária, eu vou te ensinar a aplicar o método Vaganova da forma Vaganova pedia, com todos os detalhes, com todas as informações, com toda a lógica, tanto dos movimentos como da progressão, para que você consiga aplicar com os seus alunos, aí na sua realidade, tá? Eu comecei com o método Vaganova e eu fui ver que existiam outras formas de ensino depois que eu já tinha sido formada. Então, o meu processo sempre é ao contrário da maioria dos professores, que começaram com outros métodos, se encantam pelo Vaganova e querem aprender. Então, nesse curso, eu trago muito dessas comparações para que vocês tenham essa clareza de como às vezes o movimento vai mudar só a nomenclatura, né? Ou que vocês consigam fazer associações para que essa assimilação do método fique mais fácil, tá? Para vocês conseguirem o certificado de extensão universitária, é preciso fazer os 3 módulos do curso. O curso é dividido em 3 módulos porque é muita matéria, né? A gente redividiu o método para que ao invés de 8 seja aplicado em 10 anos, né? Porque as alunas não vão ter aula todos os dias no início, depois elas precisam ter aula todos os dias se elas quiserem se formar como bailarinas, tá? E aí a gente divide os estudos. Então, no primeiro módulo, vocês vão aprender o módulo iniciante do método Vaganova, que vai do 1º ao 4º ano. Então, elas precisam, nessa fase, focar na base, sabe? Então, elas precisam entender a colocação do corpo, a mecânica dos movimentos, muito mais do que fazer muitas coisas, tá? Elas não vão fazer tantos movimentos, mas elas vão aprender muito mais a mecânica. Mas vocês vão perceber que ao final do 4º ano desse módulo iniciante, elas já vão estar muito bem preparadas, elas já vão estar fazendo praticamente uma aula completa. No módulo 2 é o módulo intermediário, então a gente vai começar a deixar aqueles movimentos de base um pouco mais complexos, mais rápidos, tá? E aí a gente vai começar a acrescentar novos elementos e a gente acrescenta a parte de médios pontos, tá? Isso tudo preparando a musculatura delas e o corpo para que ele esteja preparado para receber toda a carga até o final dos anos. E no final a gente tem o módulo 3, que é o módulo avançado, que vai do 8º ao 10º ano, tá? O módulo intermediário vai do 5º ao 7º, são 3 anos, e o módulo avançado do 8º ao 10º, que é onde elas vão finalizar o método. Até o final do módulo intermediário, elas já vão ter consciência e coordenação e como realizar qualquer movimento, tá? No módulo avançado, a gente vai entrar na parte de refinamento. Então, a gente vai refinar tudo que elas já aprenderam anteriormente, vai acrescentar novos elementos que incluem mais a virtuosidade. E aí esse é um módulo que ele é um pouco mais flexível, porque ele vai depender das facilidades do aluno. Uma aluna vai girar mais, outra aluna vai saltar mais, então a gente vai conseguir, nesse último módulo, desenvolver o aluno de acordo com as facilidades dele. Eles vão aprender tudo, mas aí a gente pode dar um direcionamento um pouquinho diferente para quem gira mais, um pouquinho diferente para quem salta mais, tá?
Para ganhar o certificado, além de fazer os 3 módulos, vocês precisam apresentar uma avaliação. O que é a avaliação? Vocês gravam um vídeo dando uma aula, tá? E aí pode ser vocês fazendo ou o aluno fazendo, para que a gente veja se vocês conseguiram assimilar, se precisa rever alguma coisa, para a gente também ter um parâmetro. Às vezes confunde, né? Porque vocês vêm de outros métodos. Então, nessas avaliações, elas servem para a gente ter esse parâmetro e vocês poderem corrigir e realmente aplicarem um método de verdade, tá? Então, dia 26 a gente abre as inscrições para a extensão universitária. Espero vocês lá!